Uau! Não é espetacular? Uma visão espetacular? Gostaria que todos vocês pudessem vir aqui e ver isso aqui, é glorioso. Bem, santos, sentimos que o encargo do Senhor para este final de semana é um encargo para satisfazer a necessidade dele e de todas as igrejas. Antes de começarmos a falar do tema geral e entrar no esboço, quero mencionar uma coisa, um item que realmente me toca e que espero que nós oremos e recebamos isso de coração. Em Mateus 11, enquanto o Senhor, ele passou por 3 lugares determinados e todos esses lugares rejeitaram o Senhor. Dá para imaginar? Você vai pregar o evangelho naquelas 3 cidades e não dá resultado algum. Era o Senhor Jesus que estava ali. Você podemos falar, puxa, Senhor, mas ouçam o que Mateus 11, 25 fala. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Eu te exalto, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, espero, a minha esperança e a minha oração por mim e por todos nós é que neste final de semana não sejamos aqueles sábios e entendidos, mas sejamos como os pequeninos. O Senhor disse que devemos nos tornar como criancinhas. Se não nos tornarmos como criancinhas, não podemos herdar o reino dos céus. Então, queremos nos tornar como crianças nesse sentido de ser vasos abertos, pobres em espírito, puros de coração. Na coletânea das obras de Watmani, há um livro chamado O Ministério da Palavra de Deus, e o último capítulo fala da audiência, de quem ouve. E eu não sei, eu acho que todos vocês, irmãos, devem compartilhar, perceber que somos partes da audiência. Não sabemos qual a direção que o Senhor vai tomar, qual é a ênfase que ele vai dar, mas eu digo que algumas coisas que o irmão Watmani lhe mostrou ali é que o que significa ser sábio e inteligente nesse versículo, sábios e entendidos. Essa categoria de pessoas sábios e entendidos são pessoas que se consideram elevadamente como um crítico que está observando de fora. Ou seja, você não está exercitado para ouvir o que o Senhor quer dizer. Você é alguém que está de fora observando de maneira crítica. Não queremos ser assim. Se formos assim, seremos orgulhosos, considerando a nós mesmos, e estaremos fechados no nosso espírito. Não queremos ser assim. Mas o que significa ser uma criança? Significa que estamos buscando, somos humildes, somos simples, somos puros e estamos abertos. Não é maravilhoso? Buscando, simples, humildes, puros e abertos. Buscando, humildes, simples, puros e abertos. Então nós irmãos, estávamos orando antes da reunião para que todos sejamos vasos abertos, exercitados, abertos para esta ocasião. No Salmos 119, 130, o salmista fala: o abrir das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Ilumina e dá entendimento ao simples. Então, ele não fala que leva entendimento para os entendidos, os sábios, os complicados, mas para os simples. Então, queremos estar em simplicidade que há em Cristo. Agora, santos, se vocês virem o tema geral diz: viver uma vida cristã e vida da igreja sob o governo de Deus para a economia de Deus. Nesta primeira reunião, eu quero que fiquemos impressionados
Esta sessão, esta mensagem vai cobrir a primeira frase relevante. A mensagem amanhã do James vai tratar da segunda frase relevante. Veja, aqui fala sobre o governo de Deus. O governo de Deus é para a economia de Deus. Então vocês podem ver pelas frases relevantes. Eu vou ler para vocês algo que está no ministério a respeito da primeira frase relevante. Amanhã, a mensagem do James estará focada em viver a vida cristã sob o governo de Deus. E nós queremos, é claro, queremos ver algo sobre o governo de Deus. O James vai falar isso detalhadamente amanhã. Mas o encargo desta noite é que vejamos o foco central, o ponto central e a estrutura básica de 1ª e 2ª epístolas de Pedro. Qual é o foco central e a estrutura básica dessas epístolas? E quando o irmão Lee deu o treinamento do estudo vida de 1ª e 2ª Pedro, logo depois daquilo, ele deu o estudo vida de Judas. E em Judas, e eu encorajo vocês, irmãos e irmãs, que vejam as últimas 2 mensagens do estudo vida de Judas. Se vocês não lerem essas mensagens, vocês não saberão qual é o foco central e a estrutura básica de Pedro em suas epístolas. Então, vamos mostrar isso hoje à noite. E espero que vocês leiam essas 2 mensagens do estudo vida. Eu sinto que o encargo do irmão Lee, ao falar do governo de Deus, ele não queria que nós perdêssemos o foco central e a estrutura básica de 1ª e 2ª de Pedro. E isso é falado nas mensagens 4 e 5 do estudo vida de Judas. Quando estava vendo as mensagens, eu li e compartilhei com os irmãos. Quero ler para vocês hoje à noite, no estudo vida de Judas, mensagens 4 e 5. Eu vou ler essas coisas para vocês. Embora o tema de 1ª e 2ª de Pedro seja o governo de Deus, esse não é o foco, o ponto central e a estrutura básica dessas epístolas. Quando você considera as questões do governo de Deus e os exemplos do lidar e do juízo de Deus, não devemos ser distraídos por essas coisas. Tudo com relação ao governo de Deus deve nos levar de volta ao foco central e à estrutura básica dessas epístolas, que é o Deus triuno como nosso desfrute pleno. Esse é o coração dessas epístolas. E eu vou prosseguir dizendo algo mais. O irmão Lee, no estudo Vida de Judas, ele repetidamente falou isso por diversos ângulos. Eu vou ler outra frase dele. Ele disse: o foco central e estrutura básica de 1ª e 2ª de Pedro é o Deus triuno operando para realizar a sua salvação completa, para que sejamos regenerados, que nos alimentemos da sua palavra e cresçamos, sejamos transformados e edificados, para que ele tenha uma habitação e nós sejamos glorificados para expressá-lo. Deus nos escolheu na eternidade passada, o Espírito de Cristo. Deus nos escolheu, Cristo veio a nós, o Filho nos redimiu e o Espírito nos regenerou. Isso é 1 de Pedro 1, 2 e 3. E no Deus triuno, no cumprimento da sua salvação plena, o nosso espírito humano, como o homem oculto do coração, 1 de Pedro 3, 4. Não é maravilhoso? Nós temos o homem oculto do nosso coração, que é o nosso espírito humano, e o nosso espírito humano como o homem escondido, oculto do coração, como o Espírito de Cristo, no capítulo 4, versículos 14. E o meio para participarmos de Deus como a nossa porção, que é a 2 de Pedro 1, 4. Outra afirmação: a minha preocupação é que os santos não sejam distraídos da estrutura básica
pelas questões que são tratadas nesses livros. Não estou dizendo que não devemos prestar atenção a esses assuntos. Precisamos prestar atenção a eles e até mesmo enfatizá-los, mas ao fazê-lo, nós temos de ter certeza de não ser distraídos da estrutura básica desses escritos. A estrutura básica é o Deus triuno operando para levar a cabo uma salvação tripla, para que sejamos regenerados, que nos alimentemos na sua palavra e cresçamos, sejamos transformados e edificados para que ele tenha uma habitação e que nós o expressemos. Enquanto estamos sob o governo, que ele está levando a cabo esse ponto central e estrutura básica em nossa vida. Outra afirmação: Deus nos mostrou na eternidade passada, nos escolheu com um propósito e um alvo. E esse propósito é que os crentes, como pedras vivas, sejam para a edificação de uma casa espiritual, e essa casa é um lugar santo para ele. Por um lado, a casa espiritual é a habitação de Deus. Por outro lado, é algo que expõe as virtudes de Deus, expressa o que Deus é, como aquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Eu vou ler mais duas frases para vocês. Com esse propósito, Deus de toda a graça nos aperfeiçoará, afirmará, fortalecerá e confirmará. E além disso, precisamos crescer na graça de Deus e no conhecimento dele. Esse é o foco central, o coração das epístolas de Pedro. Essa é a última sentença da mensagem 5 do estudo Vida de Judas. Espero que nenhum de nós na restauração do Senhor seja distraído do foco central da estrutura básica do ministério dos apóstolos revelado no Novo Testamento. Novamente, santos, não sei o que dizer, mas eu imploro a vocês que leiam as mensagens 4 e 5 do estudo Vida de Judas, em conjunção com todas as outras mensagens que vamos entrar neste final de semana, ok? Agora, vamos ver a mensagem 1. A mensagem 1 é o governo de Deus para a economia de Deus. Há 3 algarismos romanos. O primeiro fala do tema das epístolas de Pedro, que é o governo de Deus. O segundo algarismo romano enfatiza o ponto central e a estrutura básica dessas epístolas, que eu já li essa passagem. E o terceiro algarismo romano, veremos quando chegarmos nisso, o irmão Lee mostra de maneira espetacular que 1ª e 2ª de Pedro tem apenas 8 capítulos, mas nesses 8 capítulos, Pedro trata de toda a economia de Deus, da eternidade passada até a eternidade futura. Dá para imaginar um pescador regenerado e transformado, ter visto a economia de Deus e ter compartilhado sobre isso em 8 capítulos, começando com a eternidade passada e terminando na eternidade futura. É maravilhoso isso. Então, isso é o que veremos neste primeiro esboço. Aqui, algarismo romano 1, letra A, diz: o juízo de Deus começou com os anjos e atravessou as gerações do homem no Antigo Testamento. É claro, esses versículos aqui citados nos mostram isso. Se formos, na letra B diz: na era do Novo Testamento, ele começa o julgamento de Deus, o juízo de Deus começa pela casa de Deus, certo? Começa conosco, a igreja, e continua até a vinda do Senhor, a vinda do dia do Senhor, que será no dia do julgamento dos judeus, dos crentes e dos gentios, antes do milênio. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Esse versículo é citado aqui. Quero ler esse versículo para vocês. E a nota 1 desse versículo, que é muito maravilhosa.
nos descrevendo como o julgamento de Deus se aplica a nós. 1 de Pedro 1,17 diz: E se chamais Pai àquele que imparcialmente julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus é nosso Pai, certo? Mas se nós fizermos as coisas contrárias ao seu juízo, ele julga as coisas, aqueles que agem contra o seu juízo, e eles recebem juízo para si mesmos. Então temos esses dois lados. A nota de rodapé diz o seguinte, a nota de rodapé 1 de 1 de Pedro 1,17. O santo que como o Pai nos chamou, nos regenerou para produzir uma família santa. Um pai santo com filhos santos. Como filhos santos, devemos andar numa santa maneira de viver. No versículo 15, antes do 17, Pedro disse que o Senhor nos chamou, que nós também sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E no versículo 16 ele fala, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Isso não é o pico da revelação divina? Vocês serão isso, porque eu sou assim. Vocês serão santos, porque eu sou santo. Vocês serão eu em minha natureza divina. Sereis santos, porque eu sou santo em minha natureza. Então ele diz, prosseguindo na nota de rodapé, como filhos santos, devemos andar de uma santa maneira de viver. De outra forma, o Pai se tornará juiz e lidará com a nossa falta de santidade. Ele gerou-nos com vida interiormente para que tenhamos a sua natureza santa. Ele disciplina-nos com juízo exteriormente para que participemos da sua santidade. Seu juízo é segundo a nossa obra, nossa conduta, sem distinção de pessoas. Portanto, devemos passar o tempo da nossa peregrinação em temor. Se lhe chamamos Pai, também devemos temê-lo como juiz e viver uma vida santa em temor. É uma palavra muito saudável essa, irmãos e irmãs. Temer o Senhor. Temer o Senhor significa que nós precisamos ter uma consciência saudável em nossa vida diária e não agirmos contra o governo de Deus. Se o fizermos, o Senhor virá julgar qualquer coisa negativa em nós. Graças ao Senhor por isso. Mas, às vezes, as coisas podem acontecer conosco em nossa vida diária e nós falamos: Senhor, o que está acontecendo aqui? Não entendemos o que está ocorrendo. Às vezes ele está lidando conosco, ele está tentando brilhar a sua luz em nós para mostrar algo em nós, em nosso viver, que é contrário ao seu juízo, ao seu governo. Ele quer julgar isso, quer queimar isso. Então, ele quer nos infundir o seu elemento santo para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Letra C. Após o milênio, todos os mortos, incluindo os homens e os demônios, serão julgados e perecerão. E os céus e a terra serão consumidos pelo fogo. Letra D. Os resultados dos vários julgamentos não são os mesmos. Alguns julgamentos resultam num tratamento disciplinar, alguns num castigo dispensacional e outros na perdição eterna. Então, Deus está julgando todo o universo. Letra E diz o seguinte: todavia, mediante todos esses julgamentos, louvado seja o Senhor pelo governo de Deus, irmãos e irmãs, e louvado seja o Senhor pelo foco central e a estrutura básica dessas epístolas que estão relacionadas com o governo de Deus. Espero que vejamos esses dois aspectos.
Contudo, todavia, mediante todos esses julgamentos, o Senhor Deus porá em ordem e purificará todo o universo, para que tenha um novo céu e nova terra, para um novo universo, cheio da sua justiça, para o seu deleite. E santos, estamos nesta terra e estamos na restauração do Senhor para o seu deleite. É por isso que tomamos esse caminho, estamos aqui para o deleite do Senhor, queremos alegrá-lo. Letra F diz: o juízo governamental de Deus também pode ser visto no livro de Daniel. Você pode imaginar, por que eu coloquei isso aqui de Daniel, um livro do Antigo Testamento? Porque isso se aplica a nós no Novo Testamento. Então, o que temos aqui, na letra F, fala que o juízo governamental de Deus também pode ser visto no livro de Daniel. Temos 1 e 2, os itens 1 e 2. O item 1 se refere ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele foi contra o juízo de Deus. E o item 2 está em Daniel capítulo 5, nós vemos o descendente de Nabucodonosor, Belsazar, que ele também, como Nabucodonosor, eles passaram pelo juízo de Deus, ambos. E isso se aplica a nós no Novo Testamento, santos. Por que eles passaram pelo juízo de Deus? Eles passaram pelo juízo de Deus por causa do seu orgulho, Santos, precisamos perceber, e todos podemos saber isso. Temos um livro chamado Como Ser um Cooperador e Presbítero, Como Cumprir as Nossas Obrigações. Eu creio que no capítulo 4, se eu estiver errado, me corrijam, o irmão Lee, nos primeiros capítulos, ele compartilha sobre o pico elevado da revelação divina. E então ele diz o seguinte, eu estava falando com os irmãos isso, lembrando-os, claro que eles sabem isso. O irmão Lee deu esse exemplo. Ele falou o pico elevado da revelação divina. Você vê todas essas coisas maravilhosas e você pode comparar com os bolinhos chineses, os dumplings, os pastelzinhos chineses. Para comer o pastelzinho chinês, eu preciso dar para vocês alho e vinagre. O alho e o vinagre matam todos os germes. E não apenas isso, o alho e o vinagre, segundo ele, o alho e o vinagre tornam o sabor do pastelzinho chinês melhor ainda, do dumpling. É claro que isso significa, a cruz significa nós lidarmos com o nosso orgulho, né? Aquela mensagem de como ser um presbítero e cooperador, o irmão Lee diz, cuidado com, aspas, ambição, e aí tem 2 pontos, ambição, e tem um monte de itens. Cuidado com cuidado com o orgulho, tem 16 itens ali. Nós devemos orar sobre cada um daqueles itens ali, sobre o orgulho. O primeiro item fala que o orgulho é um atributo da nossa natureza caída por nascimento, inato. Por que nós nascemos com orgulho? Porque Adão caiu. Nós nascemos nessa queda e então somos homens caídos. Eu sei que vocês sabem, santos, mas eu vi isso novamente. Se você ver Isaías 14 e Ezequiel 28, nos diz como o arcanjo mais honrado tornou-se Satanás. Se você ler essas duas passagens, como que ele se tornou Satanás? Antes de eu falar como ele se tornou Satanás, deixe-me dizer o seguinte. Eu não sabia isso até ter entrado nisso. Em Isaías 14, se você ver o versículo 12, na nota de rodapé 1, parágrafo 2, fala que Isaías identifica Lúcifer com Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eu nunca tinha visto isso antes. Isaías identifica Lúcifer com Nabucodonosor, rei de Babilônia. Nabucodonosor era cheio de orgulho, porque esse arcanjo mais honrado tornou-se Satanás.
Porque ele olhou para sua beleza e se orgulhou. Ele se orgulhou. Em Ezequiel 28, diz... Isso é Deus falando na época em que Lúcifer se tornou Satanás. Ele falou, o teu coração se elevou por causa da tua beleza. E Deus afirmou o seguinte para ele, depois que você caiu, que ele caiu por causa do seu orgulho. Esse é um atributo da nossa natureza caída por nascimento. Então, ele diz o seguinte, como a versão Restauração diz, tu pecaste. Ele disse para Satanás, Satanás foi o primeiro pecador. Satanás é o primeiro pecador. Foi a primeira vez que essas palavras foram proferidas no universo. Tu pecaste. Tu pecaste. Portanto, temos de lidar com o nosso orgulho diariamente. Diariamente. Ele não vai embora, nós não nos formamos de lidar com o orgulho. Eu creio que estas passagens relacionadas a Nabucodonosor e Belsazar são muito impactantes. Deixe-me dizer mais uma coisa, antes de vermos esses pontos. Em Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 16 e 17. Em Isaías 14, está tocando o alarme de incêndio aqui. Ele disse... Deus, em 1 João 3,4, ele define o que é o pecado. O pecado é iniquidade. Portanto, podemos dizer o seguinte, o pecado é ir contra o trono de Deus. Quando você se coloca no trono, isso é pecado. O nosso ego, ele quer estar no trono. Quando o nosso ego está no trono, isso é pecado. Isso é pecado. Vamos ter que sair. Esses dois itens na letra F. Porque eu não sei o que está acontecendo com esse barulho, irmãos e irmãs. Mas eu sei que Satanás não quer essa reunião. Ele não gosta desta reunião. Portanto, exercitem o seu espírito. Voltem-se para o Senhor e estejam focados no falar do Senhor. Item 1 diz... Porque o coração de Nabucodonosor se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Deus disse que seu reino tornaria a ser dele depois de ter conhecido que o céu domina. O céu domina. Em outras palavras, Nabucodonosor, não pense que você, por estar governando Babilônia, isso é algo especial de você. É o céu a quem domina. E o céu significa Deus. Então, Deus deu a Nabucodonosor 1 ano para se arrepender. 1 ano. Ele não se arrependeu. Então, um dia, se vocês lerem Daniel 4, ele estava andando no seu palácio. Ele olhou para a Babilônia e falou, veja o que eu fiz, veja o que eu produzi, esse reino glorioso. Imediatamente Deus falou, naquele momento, e diz o seguinte, Daniel 4 e 5, fala que ele foi levado dos filhos dos homens, e ele se tornou como os animais, como as bestas da terra, se alimentando de relva, e para saber que Deus é quem governa do céu. Se você se orgulhar, isso é terrível. Temos de lidar com o nosso orgulho diariamente. Nós passamos por rebeliões no passado. É claro, havia ambição, mas também havia orgulho ali. Eu não quero dar exemplos, mas havia orgulho.
Eu me lembro que alguns irmãos disseram, nós conseguimos fazer o que o irmão Lee faz. Nós temos lemos os mesmos livros de referência que ele usa, nós podemos compartilhar o que ele compartilha. Se você falar isso, eu estou falando, isso aí é bíblico. Você está louvando. Em Romanos 12 fala que ter a mente sóbria como Deus deu a medida de fé para cada um. Se nós não tivermos uma mente sóbria, se você não tiver a mente sóbria, você vai anular a ordem adequada de Deus na vida do corpo. Se nós achamos que temos a mesma medida de fé do apóstolo Paulo, se eu falar isso, você é louco, maluco. Se você achar que você conhece mais do que o ministro da era, eu não sei, eu fico triste com isso. E aqueles irmãos falaram isso. Eles falaram, ele era o ministro da era, você... Na época de Noé, Noé era o ministro da era. Você tinha que estar com ele, participar com ele. Ele está construindo aquela arca lá, não tenta construir uma lancha, certo? Não vai dar certo, não vai funcionar, porque Deus mandou construir foi aquela arca. Então, depois que aconteceu isso com Nabucodonosor, eu gosto do que ele falou. 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então devemos cuidar para não andar na soberba. Queremos andar no Espírito, certo? Portanto, é para isso que temos de nos entregar para desfrutar o Senhor. E vamos voltar a isso daqui a pouco. No item 2, fala de Belsazar. Belsazar, embora seu descendente Belsazar descendente de Nabucodonosor, soubesse de tudo isso, sua devassidão diante de Deus era um insulto à santidade de Deus. Se você ler Daniel 5, é algo que nos mostra muito claro como Belsazar, ele tinha toda aquela festa, aquela devassidão toda, reuniu todas as pessoas do seu reino, e ele falou para trazerem os vasos que eram do templo, que foram trazidos do templo, os vasos santos, e eles beberam naqueles vasos, naquelas taças, e ficaram embriagados. Aquilo foi um momento de devassidão e um insulto à santidade de Deus. Então, de repente, Belsazar, olhou para a parede e, de repente, ele viu uma mão escrevendo na parede. Se você ler esse capítulo, aquela era a mão de Deus. Não me peça para explicar isso, mas Deus escreveu algumas palavras na parede. E veja o que diz a respeito de Belsazar. Esse é o governo de Deus aqui, certo? Fala que naquele momento uma figura de mão veio e escreveu sobre o reboco da parede no palácio do rei, e o rei viu aquela parte da mão, e então o rosto, o semblante do rei mudou, e ele ficou alarmado, e as suas juntas se soltaram, e ele ficou, os joelhos dele não conseguiam estar firmes. Então, ele mandou chamar para que interpretassem, graças ao Senhor. A mãe dele deu bons conselhos para ele. Para o Belsazar, falou: olha, o Belsazar, tem um homem aqui no seu reino chamado Daniel. Ela deve ter conhecido do tempo dos seus antepassados, e falou: ele consegue interpretar o que está escrito na parede. Então diz o seguinte, antes de eu continuar: Daniel interpretou aquelas palavras que estavam
na parede. As palavras, uma das palavras que estava escrita na parede, ele falou para Belsazar o seguinte: significa que Deus contou o teu reino e o levou e o trouxe ao fim. Terminou? Que palavra para falar isso para um rei, certo? Outra palavra, ele não sabia qual era o significado daquelas palavras. Ele diz: foste pesado numa balança e foste encontrado em falta. E isso prossegue, o 2 fala que Daniel disse-lhe. Ele quis recompensar Daniel. Daniel falou: não, eu não quero uma recompensa, eu não quero. Ouçam o que eu disse. Daniel disse a ele: Santos, eu não consigo dizer quanto essa passagem me impactou. A Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste, não honraste. Isso se aplica não apenas a Belsazar, mas a nós também, santos. A nossa respiração está nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Nós temos de honrar Deus diariamente, glorificar a Deus. Em Juízes 9, versículo 9, podemos honrar Deus andando pelo Espírito, podemos honrar o homem ministrando o Espírito aos homens. Então temos de honrar a Deus diariamente. E aí ele fala: assim o seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Esse é o significado da última palavra. Teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Santos, isso é tão impactante. E no final de Daniel 5, os últimos 2 versículos de Daniel fala que naquela mesma noite, mudou a história da humanidade. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Esse grande reino da Babilônia, e mudou toda a história do mundo. Isso era o governo de Deus. Foi o governo de Deus, o juízo governamental de Deus. Então, por causa do orgulho, por andar em soberba, no orgulho. Letra G. Assim, Pedro nos diz que devemos portar-nos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele também diz que precisamos humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Estar disposto a ser humilhado pela mão humilhadora de Deus em sua disciplina é um pré-requisito para sermos exaltados pela mão exaltadora de Deus e para desfrutarmos o próprio Deus triuno como nosso suprimento de vida, que é multiplicado no crente humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não somos humildes no nosso ser natural. Podemos falar: Senhor, eu quero te tomar como a minha humildade. Eu quero te tomar como a minha humildade. Deus dá graça ao humilde. É por isso que precisamos tomá-lo como a nossa humildade diariamente, para desfrutá-lo como graça diariamente. Então, na letra H fala: temer o Senhor é reverenciá-lo e considerá-lo e respeitá-lo em tudo, jamais nos esquecendo que Ele é o Deus maravilhoso que nos criou. Temer o Senhor nos detém de fazer o mal, também nos faz ser tocados pelos sofrimentos dos outros e lhes mostrar misericórdia e compaixão. Santos, eu quero compartilhar alguns itens mais sobre temer o Senhor. Não são muitos, mas ouçam. Temer o Senhor é reverenciar o Senhor. Temer ao Senhor é ter medo de ofendê-lo. Não queremos ofendê-lo. Temer o Senhor significa que nós tememos perder a sua presença e não recebê-lo
como nossa recompensa na era vindoura. Devemos temer perder o sorriso do Senhor nesta era e a sua recompensa na era vindoura. Jamais posso me esquecer do irmão Lee falando. Ele disse, eu não quero perder o sorriso do Senhor nesta era e a sua recompensa na próxima era. Santos, não queremos perder o sorriso do Senhor nesta reunião. Não queremos perder a sua recompensa na era vindoura. Em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, Isaías profetiza sobre o Espírito do Senhor e fala que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. É maravilhoso podermos orar, Pai, enche-me com o Espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor está no Espírito, está no Espírito. O irmão Lee falou o seguinte, jamais me esqueço, ele disse, nenhum ser humano jamais temeu a Deus o tanto quanto Jesus temia. Temos aqui Salmo 86, 11, onde o salmista fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Só temer o teu nome. Eu vou falar sobre isso, só isso sobre temer o Senhor. Vamos ver agora o algarismo romano 2. E eu diria que esse é o encargo principal desta mensagem. E esta é a primeira frase relevante. Embora o tema de 1ª e 2ª de Pedro seja o governo de Deus, esse não é o ponto central e a estrutura básica dessas epístolas. Tudo acerca do governo de Deus deve levar-nos de volta ao ponto central e estrutura básica dessas epístolas. O Deus triuno como nosso desfrute pleno para levar a cabo a economia de Deus. Não agir como Nabucodonosor, mas ser levados de volta para o Deus triuno. Nós estamos no governo de Deus, louvado seja o Senhor, estamos sob disciplina, cujo propósito é nos levar de volta para o ponto central e a estrutura básica de 1ª e 2ª de Pedro, que é estarmos sob o governo de Deus e tudo com relação ao governo de Deus deve nos levar de volta ao Deus triuno como nosso desfrute pleno para levar a cabo a economia de Deus. Não é maravilhoso isso? Eu acho que todos devemos ficar encorajados com isso. Não fala, vamos falar do governo de Deus, o governo de Deus, nós vamos falar do desfrute de Deus também, ok? Agora, letra A diz, o ponto central e a estrutura básica de 1ª e 2ª de Pedro são o Deus triuno energizante, operando em sua economia, para introduzir os seus escolhidos no desfrute pleno do Deus triuno. Nosso espírito humano, como o homem oculto do coração, 1 de Pedro 3, 4, e o Espírito de Deus como o Espírito de glória e como o Espírito de Cristo, 1 de Pedro 4 e também 1, são um meio para participarmos de Deus em sua natureza divina como nossa porção. Em 1 de Pedro 1, 2 e 3, vemos o Deus triuno e Pedro mostra no versículo 2 que fomos escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Dá para imaginar, é claro, Efésios 1 nos diz que fomos escolhidos para ser santos antes da fundação do mundo. Dá para imaginar isso, antes da fundação do mundo, antes do universo ter sido criado, Deus nos escolheu para sermos santos. E fomos escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Então, aí está o Pai. E fomos escolhidos na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, essa
expressão santificação do Espírito, precisamos perceber que há 3 aspectos da santificação. O primeiro está aqui. Fomos escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Isso aconteceu na eternidade passada. E na santificação do Espírito nos traz para a ponte do tempo. É a santificação buscadora do Espírito. Podemos testificar, todos podemos testificar sobre isso, que antes de nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus, o Espírito estava nos buscando. O Espírito estava operando em nós. O Espírito estava trabalhando em nós para nos arrependermos, para crermos no Senhor Jesus. Como em Lucas 15, vocês têm aquelas 3 parábolas ali. Uma é a parábola do filho, do pastor que busca, e a mulher que está procurando uma moeda perdida, e ela busca diligentemente até encontrá-la. Eu gosto daquela palavra até que ela encontrou. É assim que o Senhor lida conosco. Ele não desiste de nós. Ele nos busca diligentemente como espírito de busca até nos achar. E isso é para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nos arrependemos para Deus e cremos no Senhor Jesus por causa da santificação buscadora do Espírito. E você tem a santificação posicional do Espírito, que é pelo sangue de Cristo. O terceiro aspecto é a santificação da índole pelo Espírito, que está em Romanos 6. E esse aspecto é quando somos saturados com Deus como o Santo. Não, nós fomos separados posicionalmente por Deus e agora somos saturados com Ele em nossa índole. Isso que fala da santificação buscadora na questão posicional e na questão da índole. Nós temos, irmãos, testemunhos sobre isso, jamais posso me esquecer. Há muitas coisas, eu sou muito grato pelo Senhor não ter desistido de mim. Eu creio que a minha mãe orava por mim, a minha esposa orou por mim, e uma vez eu falei para ela, Ruth, é melhor você parar de orar por mim, eu jamais vou ser salvo. Ela me falou, Senhor Jesus, o que eu vou fazer com esse cara? Mas ela continuou orando por mim. Eu orei. Eu praticava esportes na universidade e uma vez nós estávamos praticando, eu estava sentado no banco, porque eu estava sentado na arquibancada, porque o segundo time estava jogando, e eu vi a bola entrando eu vi a bola entrando no cesto. Isso foi muitos anos atrás. A bola passou pela rede. E eu pensei que será que esse é o sentido da vida humana? Jogar uma bola para ela entrar num cesto? Naquele momento eu comecei a perceber, a ser buscado pelo Espírito. É o Espírito de santificação, o Espírito santificador, buscador que estava agindo ali. E eu encontrei o Senhor em Houston, recebi o Senhor Jesus numa lavanderia automática. Eu estava levando minhas roupas para lavar ali, tinha um folheto de evangelização ali. Isso tudo aí tem a ver com a santificação buscadora do Espírito. Havia um livreto de evangelização ali e tinha um professor na universidade. Eu fui para ele e eu falei, Dr. Fulano, eu estava chorando, não? Ele era crente, e o meu professor, ele falou, não se preocupe, Sr. Marks, você vai encontrar. Eu não sabia. E aí, naquela época não tinha o mistério da vida humana. Ele falou, não se preocupe, Sr. Marks, você vai encontrar. Então, quando eu entrei no escritório dele, eu estava chorando, eu mudei para Houston. E lá você conseguia, naquela época, encontrar empregos facilmente em Houston.
e eu estava numa lavanderia automática lavando minhas roupas e vi aquele folheto de evangelização e falei, eu achei. Ele falou, não se preocupe, Sr. Marcos, você vai encontrar. E eu falei, eu encontrei, eu achei. Então, eu fui lá para o fundo da lavanderia, onde ninguém pudesse me ver nem me ouvir. Eu li todo aquele folheto de evangelização, eu li todo o folheto e havia testemunhos de pessoas naquele folheto. Eu não me lembro exatamente dos testemunhos, mas um jovem falando, sabe, antes de eu receber o Senhor Jesus como o meu Salvador e a minha vida, eu não tinha paz, eu era cheio de ansiedade. Agora eu tenho Ele como a minha paz, não tenho mais ansiedade, eu agora consigo dormir. Antes eu não conseguia dormir. Aí eu falei, eu tenho que concordar com isso, isso foi a experiência dele. Então eu fui lá para o fundo, eu fiz aquela oração e enquanto as minhas roupas eram lavadas, eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Esse foi o resultado da santificação buscadora do Espírito. Cada um de nós tem o seu próprio testemunho. Esse é o meu testemunho pessoal. Vamos agora ver a letra B. Diz o ponto central e a estrutura básica de 1ª e 2ª de Pedro são o Deus. Não se esqueçam disso, irmãos e irmãs. Leiam as mensagens 4 e 5 do estudo Vida de Judas. Aquilo foi uma continuação do estudo Vida de 1ª e 2ª de Pedro. O ponto central e estrutura básica de 1ª e 2ª de Pedro são o Deus triuno operando para cumprir sua salvação completa, para sermos regenerados, nos alimentarmos na sua palavra e crescermos, sermos transformados e edificados para que ele tenha uma habitação e sermos glorificados para expressá-lo. Letra C diz: Pedro foi ousado em admitir que os primeiros apóstolos, como João, Paulo e ele mesmo, embora seu estilo, terminologia, palavras, certos aspectos da sua visão e a maneira como apresentaram seus ensinamentos fossem diferentes, eles participavam do mesmo ministério único, o ministério do Novo Testamento. Se você ver os escritos deles, irmãos e irmãs, para mim é tão marcante e maravilhoso como Pedro recomendou os escritos de Paulo. Paulo havia repreendido a Pedro. Pedro podia falar, não vou recomendar ele porque ele me repreendeu, mas não, Pedro recomendou os escritos de Paulo. E Pedro chamou os escritos de Paulo como escrituras. Eu diria o seguinte sobre esses três irmãos, que a primeira, o assunto principal visto nos escritos de João é o Deus manifestado em vida. O segundo aspecto é a graça de Deus dispensada em sua economia. E nos escritos de Pedro é a justiça de Deus mantida no seu governo. É o que vamos ver neste final de semana. A vida de Deus, economia e governo são a estrutura básica do ministério dos três apóstolos. Vida vem do amor, a economia por la graça e o governo está baseado na justiça. Vamos ver agora a letra D. Esse ministério ministra às pessoas como seu foco, o Cristo todo inclusivo como a corporificação do Deus triuno, que após passar pelos processos de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão, dispensa a si mesmo mediante a redenção de Cristo e a operação do Espírito Santo ao seu povo redimido como sua única porção de vida, seu suprimento de vida e seu tudo, para a edificação da igreja como corpo de Cristo, que se consumará na expressão plena, a plenitude do Deus triuno, segundo o propósito eterno do Pai. Que sentença, que frase. Somente o ministério
Somente o ministro da era poderia compor uma frase como essa. Todos esses versículos citados aqui sustentam esse item. Vamos ver agora Algarismo Romano 3. Algarismo Romano 3. Antes de entrar no Algarismo Romano 3, o último versículo de referência aqui, 2 de Pedro 3,18, cujo ponto principal é a graça. Fica impressionado com a graça nas epístolas de Pedro. Ele fala, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é crescer pelo desfrute da graça. Graça é Deus em Cristo como o Espírito para o nosso desfrute. Nós crescemos nessa graça. Não apenas isso, crescemos também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não é doutrina. Nós crescemos pela compreensão do que Cristo é. Vamos ver agora o Algarismo Romano 3, que diz, em suas duas epístolas, que compreendem somente 8 capítulos, Pedro trata de toda a economia de Deus, da eternidade passada, antes da fundação do mundo, até o novo céu e a nova terra na eternidade futura. Ele desvenda as coisas cruciais relacionadas à economia de Deus, acerca das quais os profetas profetizaram e os apóstolos pregaram, a partir de 4 perspectivas. Ele fala que os profetas profetizaram acerca dessas coisas e os apóstolos pregaram. Nós vamos ver isso mais adiante no esboço, eu acho, porque eu li muito disso. Mas é impressionante, 1 de Pedro 1, os profetas falaram muito a respeito de Cristo. Veja em Isaías. Isaías é chamado de quinto evangelho. Quanto ele falou de Cristo? Todos os profetas falaram sobre Cristo, sobre os seus processos, suas realizações, suas obtenções, sua pessoa. Bem, o que Pedro diz é o seguinte, que esses profetas profetizaram acerca das coisas da graça que viria a vocês, crentes do Novo Testamento, e eles viram e buscaram diligentemente. Eles buscaram em que tempo e que maneira do tempo o Espírito de Cristo neles deixava claro, testificando de antemão dos sofrimentos de Cristo e das glórias depois disso, a quem foi revelado a revelação não para eles próprios, mas para vós. Eles ministraram essas coisas que agora vos anunciamos por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, que os anjos anelam perscrutar. Então, mais uma vez, graças ao Senhor, pelo ministério do Novo Testamento, o Espírito de Cristo foi prometido, foi uma promessa. O Espírito de Cristo, nós sabemos que o último Adão tornou-se, na esfera do tempo, a palavra tornou-se carne, na encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, tornou-se o Espírito que dá vida, o Espírito que dá vida e o Espírito de Cristo. Então, como o Espírito de Cristo poderia estar os profetas do Antigo Testamento falando sobre Cristo? Veja o que aconteceu. O Espírito de Cristo estava constituído dispensacionalmente na esfera do tempo, mas o Espírito de Cristo é o Espírito eterno. Portanto, o Espírito de Cristo tem uma função eterna. Na função eterna do Espírito, ele estava nos profetas do Antigo Testamento funcionando para falar todos os aspectos de Cristo para nós, para o nosso desfrute e participação e experiência. É maravilhoso. E eu gosto disso que Pedro falou. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Se vocês virem o que fala aí, que a palavra grega na nota de rodapé fala que
essa palavra significa os anjos estar olhando e esticando o pescoço para ver aquilo. Os anjos tinham que se inclinar e esticar o pescoço para ver o que estava acontecendo conosco. Então, ele estava esticando o pescoço para ter uma visão maravilhosa. Isso nos mostra como que os anjos estão interessados em observar as coisas com relação a Cristo para a salvação de Deus. Então, os anjos estão interessados naquilo que Cristo está fazendo em nós. Eles estão inclinados, olhando, observando. Oh, olha que o Cristo está fazendo no irmão Guion agora. Ele é tão especial. Os anjos vão falar, eu não consigo experimentar isso. Os anjos não podem experimentar isso, certo? Mas eles podem olhar, podem observar, podem louvar a Deus por isso. Vamos ver aspectos diferentes. Do lado do Deus triuno, Deus Pai escolheu um povo na eternidade segundo a sua presciência e o chamou à sua glória. Há muitos versículos sobre isso. 2. Cristo, conhecido de antemão por Deus antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, redimiu e salvou o povo escolhido de Deus pela sua morte vicária, por meio da sua ressurreição em vida e ascensão em poder. Então, sentos aquele 1 de Pedro 1, 18 e 19. Eu gosto do que o Senhor falou através de Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes redimidos da vossa vã maneira de viver, que recebestes de vossos pais, mas com o sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Antes de sermos redimidos pelo sangue de Cristo, nossa vida era vã. Nós vivíamos uma vã maneira de viver. Uma vida sem sentido, uma vida sem objetivo, sem alvo. Isso não é um alvo, não é o sentido da vida. Desculpa de voltar para essa questão, mas se você considerar, estou falando daquela a bola de basquete entrar no basquete. Você tem uma bolinha pequena de ping-pong. As pessoas vivem a vida deles por causa daquela bolinha. Tem uma vida um pouco maior que a vida de beisebol. Tem pessoas que vivem para aquela bolinha. Aí você tem outro tipo de bola. Tem a bola de... E aí você tem uma bola redonda maior, que é o verdadeiro futebol, não é o futebol americano, é uma bola redonda, certo? E tem o futebol americano que tem a bola tem um formato diferente. As pessoas vivem para isso, entregam a sua vida para isso. Não tem sentido nenhum isso aí. Bolinha, bolona, tudo, com tanto tipo de bola. E as pessoas vivem para essas bolas. Aí eles pensam, quando eu for para a mansão celestial, eu vou jogar golfe num campo de golfe de ouro. Que coisa ridícula. Ouçam, quando você desfruta o Senhor, nada se compara com isso. Absolutamente nada. Portanto, estávamos vivendo uma vida sem sentido e sem objetivo. Mas agora temos um objetivo, que é viver uma vida santa para expressarmos Deus em sua santidade, para nos tornarmos a cidade santa, a Nova Jerusalém, e sejamos totalmente separados para Deus e saturados com Ele. Item 3 agora, e eu vou compartilhar com vocês. O Espírito enviado do céu santificou e purificou aqueles que Cristo redimiu e salvou, coisas que os anjos anelam contemplar. Eu compartilho com vocês que a nota 3 fala nesse versículo como os anjos estão observando as coisas que o Senhor está fazendo em nós para levar a cabo a sua salvação plena. Ele diz que os anjos declararam e celebraram o nascimento do Salvador, se regozijaram com um pecador se arrependendo. Se você levar um pecador ao Senhor, os anjos se alegram, se regozijam.
Não é maravilhoso isso? Eu me lembro quando eu fui levado para o Senhor. A primeira pessoa que eu levei para o Senhor, eu nem sabia como fazer isso. Eu estava dirigindo de volta para casa depois de ter levado alguém a crer no Senhor. O meu carro parecia que estava voando. Os anjos estavam alegres naquela noite. E aquele meu amigo falou, eu sabia, Ed, que quando você veio para cá que eu seria salvo. Porque naquela hora, quando eu recebi o Senhor, ele era um colega de trabalho, e eu falei para ele, Bill, eu encontrei Jesus. Ele falou, você encontrou quem? Eu falei, eu encontrei Jesus. Ele falou, Ed, peraí, pô, dá licença. Pera um pouco, você agora foi de longe demais. Você encontrou Jesus? Eu falei, é claro que aquilo o impactou. Então ele me convidou para ir na casa dele. Ele queria receber Jesus. Eu falei para ele, eu encontrei Jesus. Ele falou, você é maluco? E depois ele me convidou para sua casa e ele encontrou Jesus. Ok? Os anjos ficam felizes por servir aqueles que recebem a salvação. 4. O poder divino do Deus triuno supriu aos redimidos tudo o que diz respeito à vida e à piedade, a fim de guardá-los para a salvação plena. 5. Deus também os disciplina por meio de alguns dos seus diversos juízos governamentais. E ele os aperfeiçoará, afirmará, fortificará e alicerçará pela sua graça. Nós recebemos a disciplina de Deus, o governo de Deus, e temos o desfrute de Deus com a graça de Deus. Os dois caminham juntos. 6 diz, o Senhor é longânimo para com eles, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender para a salvação. 7. Então Cristo se manifestará em glória com sua plena salvação para os que o amam. Para os que o amam. Letra B fala da perspectiva dos crentes. O letra A é da perspectiva de Deus, agora é da perspectiva dos crentes. Os crentes, como propriedade de Deus, foram escolhidos por Deus, chamados pela sua glória e virtude, redimidos por Cristo, regenerados por Deus mediante a sua palavra viva e salvos por meio da ressurreição de Cristo. Sabem, santos, uma das minhas referências aqui é 1 de Pedro 3,9. 1 de Pedro 3,9, eu gosto desse versículo. O Senhor diz através de Pedro, não retribuindo mal com mal ou injúria com injúria. Eu gosto disso. Pelo contrário, bendizendo uns aos outros. Isso aqui devemos dizer, devemos abençoar, bendizer uns aos outros, porque para isto fostes chamados. Vocês foram chamados para abençoar, para bendizer uns aos outros, a fim de receber bênção como herança. Como recebemos bênção como herança? Abençoando uns aos outros. Lembre-se que em Gênesis 12:2 o Senhor disse a Abraão, eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. Precisamos orar isso, Senhor, abençoa-me e torna-me uma bênção, Senhor. Com o que o Senhor nos abençoa? O Senhor nos abençoa com o dispensar divino da Trindade divina. Ele nos abençoa com Ele mesmo, em sua Trindade divina, com o seu dispensar divino. Então, sabemos que o Senhor disse assim, abençoareis o povo de Israel, lhes direi, o Senhor te abençoe e te guarde, é Deus Pai, o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, e seja gracioso para contigo, isso é Deus Filho, e o Senhor levante o seu semblante, o seu rosto, e te dê a paz, isso é a bênção de Deus Espírito. E no final, Deus diz, e eu os abençoarei, eu os abençoarei. Ou seja, quando você abençoa dessa maneira, Deus disse, eu, como a Trindade Divina, no meu dispensar divino, para que eu próprio os abençoe. Portanto, santos, podemos dispensar o Deus triuno uns para os outros. Precisamos desfrutar o Deus triuno por amor aos outros, certo?
para podermos abençoar-nos uns aos outros. Letra B, número 2. Eles agora estão sendo guardados pelo poder de Deus, sendo purificados para amar uns aos outros, crescendo ao alimentarem-se do leite da palavra, desenvolvendo em vida as virtudes espirituais e sendo transformados e edificados casa espiritual, um sacerdócio santo para servir a Deus. 3. Eles são a raça eleita de Deus, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido para ser a sua propriedade, a fim de expressar as suas virtudes. 4. Eles somos nós. Eles estão sendo disciplinados pelo seu juízo governamental, vivendo uma vida santa, numa excelente maneira de viver e piedosamente para glorificá-lo, ministrando como bons despenseiros da sua multiforme graça para a sua glorificação por meio de Cristo, sob o apacentar exemplar dos presbíteros, e estão esperando e apressando a vinda do Senhor, a fim de ser-lhes ricamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor. Isso vai ser a mensagem 6. Santos, na verdade, podemos apressar a vinda do Senhor. Não é marcante isso? Quanto mais nos entregamos ao Senhor, quanto mais nos entregamos para desfrutar o Deus triuno e permanecer no seu dispensar, nós estamos no forno. Enquanto estamos no forno, certo? No estudo Vida de Gênesis, o irmão ali falou isso. Ele falou, há um grande forno na restauração do Senhor e tem espaço para todos nós nesse forno. Então, quando nós estamos aí, nós não devemos falar para o Senhor, Senhor, desliga o calor. Não, aumenta o calor. Não. O Senhor quer que nós estejamos recebendo o dispensar divino para desfrutá-lo. Eu encorajo vocês a lerem todos esses versículos da referência aqui. Agora o item 5. Além do mais, eles estão aguardando o novo céu e nova terra, nos quais habita justiça na eternidade, e estão crescendo continuamente na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro fala de toda a economia de Deus, do lado da perspectiva do Deus triuno e na perspectiva dos crentes. E então ele fala da perspectiva de Satanás. Satanás é o adversário dos crentes, o diabo, que anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Precisamos ser sóbrios. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário o diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Precisamos vigiar, estar alertas. Letra D fala da perspectiva do universo. Os anjos caídos foram condenados e aguardam o juízo eterno. O mundo ímpio antigo foi destruído por um dilúvio. As cidades ímpias foram reduzidas a cinzas. Os falsos mestres e escarnecedores hereges na apostasia e a humanidade em seu viver maligno. Todos serão julgados para a destruição. Os céus e a terra serão queimados, e todos os homens mortos e os demônios serão julgados. Isso é da perspectiva do universo. Agora chegamos ao item 2, no final do esboço. Louvado seja o Senhor, aleluia. Vocês vão ter bastante tempo para testificar. Vejam, então, o novo céu e a nova terra virão como um novo universo, no qual a justiça de Deus habitará pela eternidade. 2 de Pedro 3,13 fala, segundo a sua promessa, aguardamos. Santos, devemos orar, Senhor, me dá essa expectativa. Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isaías 1,26 diz, estritamente falando, doutrinariamente falando,
Jerusalém, a cidade de Jerusalém no milênio, é referida como a cidade da justiça. Quanto mais, se a cidade de Jerusalém é a cidade de justiça, no novo céu e nova terra, a justiça de Deus habita, nas quais habita a justiça. Que é isso aí? É a nova Jerusalém. Estaremos habitando no novo céu e nova terra, como a nova Jerusalém, como a cidade da justiça, e seremos enchidos com Cristo como nossa justiça subjetiva. Ouçam, novos céus e nova terra. Não tem o velho céu e a velha terra. Não é uma mudança. O novo céu e nova terra, nos quais o novo céu e a nova terra são o velho céu e a velha terra renovados e transformados, tendo sido queimados pelo fogo julgador de Deus, como um novo homem renovado e transformado. É maravilhoso. Vamos ver agora as frases relevantes. A frase relevante 1 e o tema geral, 1º e 2 Pedro, o governo de Deus. Embora o tema seja o governo de Deus, precisamos ver que tudo acerca do governo de Deus deve lembrar-nos de volta ao ponto central e estrutura básica dessas epístolas, o Deus triuno, como nosso desfrute pleno para levar a cabo a economia de Deus. Amanhã o irmão James vai compartilhar e ele vai tratar do assunto da frase relevante 2, uma mensagem muito importante, que diz a preciosidade dos escritos de Pedro, é que ele associa a vida cristã e o governo de Deus, revelando que a vida cristã e o governo de Deus andam juntos como um par. E essas duas frases, primeiras frases relevantes, são uma unidade completa, orgânica, de um todo. Vou parar por aqui, vamos orar com quem está ao nosso lado, por aproximadamente 1 minuto, os irmãos nos dirão o que fazer.